Muito boa tarde para você, começando a semana assim, falando de esporte. Tá no ar os nossos donos da bola, mas calma, não tô assim sozinha. Lucas BZK tá tranquilão em Curitiba, aproveitando mais do que ninguém o inverno, mas não me deixou só. Comigo ele, Bernardo Baitelli. Quem diria? Estamos de volta, Lari, boa tarde. Voltou? Tudo certo, por uma semaninha, podemos dizer assim. Entendi. Tempo curto, mas vamos trocar uma bola aqui, Lari. Detalhe, de 5 para 4 dias, Bom. que amanhã já enviei Bernardo Baitelli e Felipe para uma missão em São Sebastião para vela. Muito em breve começa a Semana Internacional da Vela em Ilhabela e aí eles já vão acompanhar a galera do litoral se preparando. Eu tô animado, uma modalidade diferente. Vai ser um bom vídeo aí pra vocês. Esperaremos, Lari. Tá com medo de ir no bote, Bernardo? Não, tá tranquilo. Olha, a gente começa o programa falando de velocidade, Fórmula 1 e o Grande Prêmio da Inglaterra. Max Verstappen continua imparável nesta temporada da Fórmula 1. Ontem, o piloto da Red Bull venceu o GP da Grã-Bretanha e alcançou a melhor sequência na categoria com 6 triunfos consecutivos, chegando à marca de 8 vitórias em 10 provas disputadas no ano. Verstappen foi ultrapassado por Lando Norris da McLaren na largada, mas precisou de apenas 5 voltas para recuperar a ponta e dominar a prova até a bandeira quadriculada. No duelo entre ingleses, Norris segurou a pressão de Lewis Hamilton e segurou a segunda posição mesmo com pneus duros, com o heptacampeão completando o pódio. Oscar Piastri confirmou o grande fim de semana da McLaren e cruzou a linha de chegada em quarto, seguido por George Russell da Mercedes, Sérgio Pérez da Red Bull e Fernando Alonso da Aston Martin. Alexander Albon da Williams foi o 8º colocado. A dupla da Ferrari teve desempenho discreto e fechou o top 10 com Charles Leclerc e Carlos Sainz em 9º e 10º respectivamente. Verstappen segue disparado no topo da classificação com 255 pontos, 99 a mais que seu companheiro Sérgio Pérez. As emoções da Fórmula 1 retornam nos dias 22 e 23 de julho com o GP da Hungria e você confere tudo sobre os treinos e a corrida aqui nos canais da Band. Bernardo, Oi. quem para Max Verstappen? O holandês é impossível, Lari. Na alta velocidade, né? Nas pistas, o cara domina lá. Segue fazendo festa na casa alheia. E quem segue assim, embalado? Que time, Bernardo? É o Botafogo que segue ele, ó, líder do Campeonato Brasileiro. Botafogo mais líder do que nunca. Vasco mais afundado que o submarino. Santos respira por aparelhos. Esse foi o resumo da 14ª rodada do Brasileirão. Começando pelo empate em 1-1 de Cuiabá e Bahia. Os esmeraldinos saíram na frente com Daverson, mas Alain Pereur marcou contra e deixou tudo igual. Em São Januário, Vasco perdeu mais uma, dessa vez para o Cruzeiro. O único gol da partida foi marcado por Machado, de falta. E o Corinthians foi até o Mineirão e venceu por 1-0 o Atlético Mineiro. Na lei do ex, o Roger Guedes recebeu de Yuri Alberto e fez o gol da vitória corintiana. Jogando em casa, o Coritiba venceu o América Mineiro por 3-1 e conquistou a 2ª vitória consecutiva. Destaque para Aleph Manga, que marcou um gol e deu uma assistência. No duelo entre Palmeiras e Flamengo, empate. Dudu tirou o grito de gol dos palmeirenses, mas Arrascaeta calou o Allianz Parque 1-1. No domingão, o Santos venceu o Goiás em um jogo de 7 gols. Os gols do time do Paulo Turra foram marcados por Marcos Leonardo e Mendonça, ambos 2 vezes. O Goiás até tentou reagir com Guilherme e João Magno, mas não teve jeito. Triunfo dos santistas. No Maracanã, o Fluminense venceu o Internacional por 2-0. Germancano marcou o primeiro e Martinelli completou os 3 pontos tricolores. Bragantino e São Paulo empataram por 0-0. Dorival Júnior poupou os titulares para a segunda partida da Copa do Brasil nesta quinta-feira diante do Palmeiras. No Castelão, Iago Pikachu fez o gol do Fortaleza contra o Atlético Paranaense. O Furacão também descansou os titulares neste confronto. E o Botafogo segue o líder, 10 pontos de diferença para o segundo colocado. 12 vitórias em 14 jogos. Estão jogando muito. Fora de casa, o Fogão venceu o Grêmio por 2-0 e se isolou na liderança do Brasileirão. Na Série B, vamos aos resultados.
Novo Horizontino e Atlético Goianiense empataram por 2-2. O Ceará venceu por 3-0 o Botafogo de Ribeirão Preto. No Brinco de Ouro da Princesa, o Guarani fez o papel de casa e triunfou para cima do Londrina. Já o ABC não conseguiu vencer na Série B. Dessa vez o Criciúma ganhou por 1-0 e segue na liderança. Quem também venceu fora de casa foi a Ponte. A Macaca Querida venceu o Avaí na ressacada por 1-0. Ituano e Juventude ficaram no 1-1 e Sport e Mirassol também empataram na rodada, mas dessa vez sem gols. A Tombense perdeu por 1-0 diante do Sampaio Correia e a Chapé derrotou o CRB por 2-1 com gols de Bruno Nazário e Maxwell e Yuri. Completando a rodada, o Vila Nova encara o Vitória hoje no estádio Onésio Brasileiro Alvarenga, às 8 da noite. Essa cara de triste é por quê, Bernardo? Não, ano que vem a gente vai falar do Vasco na Série B, porque se depender nesse ritmo... Ao menos estará na Band. Olha que coisa boa, Pelo menos Bernardo. vai ter onde assistir, né? Eu não Qualificado. quero isso pro meu São Paulo, mas pro seu Vasco que já tá ali. Bom, a torcida pediu quinta-feira, hein? Contra o Palmeiras. Tem que ganhar, Larissa. Empatou 0-0. Contra o Palmeiras, meu amigo. Que situação chegou o Vasco. Dependendo agora mais do que nunca neste jogo. Calma, a gente tem mais da metade do campeonato pra conseguir alguma coisa. Ber, me fala, a gente tá falando sobre Palmeiras e Flamengo, né? Sim. Rolaram aí polêmicas. O que aconteceu? Teve um lance no Everton Ribeiro, o Richard Rios, jogador do Palmeiras, ele deu um encontrão por trás. Muita gente tá falando que é interpretativo o lance do juiz, mas em alguns lances marcam um pênalti, em outros não marcam. Por isso que até o Palmeiras está indo na CBF reclamar diariamente, né, constantemente, sobre a CBF, né? Qual é a interpretação dos juízes em relação a esses lances, Lari? A polêmica deu 1-1 no jogo lá no Allianz Parque. Juíza, quem manda ao menos 1-1 não ficou ruim pra ninguém. É. Olha, no basquete feminino, depois de 12 anos de espera, a seleção brasileira comemorou neste fim de semana o título da Copa América. O grito de campeãs não vinha desde 2011, quando elas haviam conquistado a competição pela última vez. A equipe do técnico José Neto enfrentou os Estados Unidos na final e aí venceu por 69-58. Além do fim desse jejum, por conta da colocação na disputa que rolou no México, a seleção agora vai ter a chance de se classificar para Paris 2024, para as Olimpíadas. Isso através do pré-olímpico mundial. Com o troféu, o Brasil se isola como o maior vencedor da Copa América Feminina com 6 canecos. Os Estados Unidos, que buscavam o tricampeonato seguido, aparecem agora empatados com Cuba na segunda colocação, ambos com 4 títulos. Também no domingo, só que aí um pouquinho mais cedo, o Canadá venceu Porto Rico por 80-73 e faturou o bronze. Parabéns para as meninas da seleção brasileira. Bom Legal comemorar demais. título, né, Bê? Legal demais, ainda mais contra os Estados Unidos, que lá tem uma estrutura muito maior, né, aqui no Brasil. Parabéns. Mas elas queriam o tri. O Brasil já tem assim, ó, 6. Tem que respeitar, né, Lari? Hoje é aniversário de que cidade, Bernardo Hoje é Baitelli? aniversário de Pinda, 318 anos, Lari. E quem está por lá é a nossa repórter Fernanda Belo, que inclusive conversa com o secretário de esportes. Afinal, estamos na semana dos Jogos Regionais. Fer, boa tarde para você. Oi, Lari, Bernardo, boa tarde para vocês, para todos que nos acompanham. Falo ao vivo aqui do Centro Esportivo João do Pulo, em Pindamonhangaba. Por aqui, olha só, durante a manhã teve prova de natação e agora o pessoal está naquele momento de descanso, almoçando. Vou mostrar para vocês os bastidores, porque a gente gosta mesmo é disso, né? Ó, esse pessoal aqui todo, ó, é de Caieiras, aponta aí, pessoal. Aê! Estão acompanhando a gente, viu? Acompanhando aqui pelo celular. E aqui eu tô falando com o Pedro, que tá almoçando ainda, né, Pedro? Tem que fazer aí o reforço, né? Com certeza, Fernanda. Estamos aqui no Regionais, né? Meu segundo Regionais. E pra mim é um sentimento inesquecível, né? Porque estamos aqui com a minha equipe, né? Todos eles sempre me ajudou a estar aqui onde eu tô. Principalmente Matheus, Hélio, Heloísa, Rodrigo. Sempre me ajudando a treinar e a melhorar.
E eu quero agradecer, né, a Secretaria da Juventude e principalmente ao vereador Juninho, que ele ajudou a fazer o uniforme de Caieiras. Show de bola, muito obrigada aí. Reforça mesmo então a alimentação, porque daqui a pouco tem mais prova. Então, Ari, agora pra gente falar então sobre os jogos regionais, mostrar a programação que vai ter aí nos próximos dias, eu vou conversar com o Dante, que é o diretor de esportes aqui da cidade. Dante, boa tarde. Fala pra gente então. Programação intensa termina na quarta-feira. Isso. Programação intensa, a gente tem 8 modalidades ainda para estar acontecendo aqui em Pinda. No dia de hoje a gente tem a GR, natação, temos futsal masculino e feminino e damas, xadrez e acabou falhando agora. Não tem problema, é muita programação, são várias modalidades, muitos atletas aqui disputando, né? Explica pra gente, até quarta-feira, como é que tá essa disputa? Pode mudar muita coisa? Quem que tá primeiro aí no ranking? São José virou com uma diferença grande hoje. São José é a primeira cidade, Pinda é a segunda. Nós estamos a 19 pontos atrás de São José, mas na real a gente está no cálculo real de 10 pontos. Então a gente vai buscar essa diferença aí por modalidade a modalidade e tentar diminuir o máximo e, se der, ainda surpreender com o título de campeão aqui nos Jogos Regionais em Pindamonhangaba. Perfeito, todo mundo se mobilizando, animado também nessa disputa aí dos Jogos Regionais. Volto com vocês aí no estúdio. A gente segue aqui e traz mais novidades, viu? Combinado. Olha, a Fernanda ainda tá me ouvindo. Fê, deixa eu aproveitar e te perguntar, né? A gente tá num programa esportivo. Me conta uma coisa, quando você era assim mais jovem, tinha alguma modalidade que você praticava, Fernanda? Olha Nos só. Jogos Regionais, o que você estaria disputando? Olha lá. Pegou ela. Ai, eu sou um fracasso no esporte, gente. Agora me pegou realmente. Eu já até quebrei o dedinho aqui jogando vôlei. Eu gostava de basquete, quebrava um galho, mas ó, esporte não é minha praia, não. Fê, quem sabe, você passando o assisto. dia aí consegue aí absorver essa boa energia dos atletas em Pinda. Olha, a gente conversa mais uma vez já com a Fernanda, que está acompanhando toda essa programação. Hoje, 318 anos de Pindamonhangaba. Bernardo, Oi. Fernanda revelou ali que já quebrou um dedinho. Você já se machucou muito jogando futebol? Eu já posterior, ligamento, jogador caro, né, Lari? Nunca fiz nada, nunca machuquei nada. Vamos pro intervalo, já tem mais os Donos da Bola. Donos da Bola, olha, pro torcedor da Águia, já a gente te mostra como foi o empate da Águia do Vale no segundo confronto da Copa Paulista. Por enquanto, a gente te mostra como tá a situação dos times na Bezinha, de Mantiqueira e Clube Atlético Joseense, que ainda não se encontraram na segunda fase. E nada de vitória para nossa região na quarta rodada da segunda fase do Campeonato Paulista da Segunda Divisão. Mantiqueira e Joseense jogaram no sábado e acabaram sendo derrotados. Começando pela equipe de Guará, os comandados do técnico Dado Oliveira receberam uma Mauá no estádio Dario Rodrigues Leite. Mas a Laranja Mecânica não fez valer o mando de campo e foi atropelado pelo time da Grande São Paulo. Com gols de Victor Gabriel, Tonhão, Matheus, Jean e Claidilson, o Mauá não tomou conhecimento dos adversários e goleou os mandantes por 5-0. Com o resultado, o time acumula a terceira derrota em 3 jogos da segunda fase. Eles estão zerados na lanterna do grupo 8, restando 3 rodadas para o fim desta etapa. O Mantiqueira precisa de resultados positivos se quiser sonhar com a classificação. A Laranja Mecânica volta a campo no próximo domingo, às 10 horas da manhã, para enfrentar novamente o Mauá, mas dessa vez fora de casa. Já o Clube Atlético Joseense viajou até Amparo e enfrentou os donos da casa. O Tigre vinha de 2 empates e buscava um resultado positivo para reencontrar o caminho das vitórias. Mas não foi bem isso que aconteceu. Com 15 segundos de jogo, isso mesmo, apenas 15 segundos, a zaga do Joseense deu rebote. Matheus dominou e acertou um belo chute, marcando o único gol da partida. Final de jogo, 1 para o Amparo, 0 para o Joseense. O Tigre conheceu a primeira derrota na segunda fase da competição e agora está na 4ª colocação do grupo 7 com apenas 2 pontos. Na próxima rodada, eles recebem o Amparo no estádio Martins Pereira, também no domingo, mas às 3 horas da tarde. E pela 14ª rodada da Liga Nacional de Futsal, o Taubaté ficou no empate diante do São Lourenço por 1-1. O gol dos taubatianos foi marcado por Foguinho. Já o São José, fora de casa, perdeu para o Campo Mourão pelo placar de 6-4. O próximo compromisso do Taubaté será dia 13, às 8 horas da noite, diante do Blumenau, em Santa Catarina. Já para os comandados de Douglas Navas, entram em quadra nesta sexta-feira,
às 7 horas da noite contra o Pato, no ginásio do Tênis Clube Larissa Murad. O que você acha disso? Placar sofrido esse pro São José, né? Placar bastante elástico pro time visitante, né, Bê? Aliás, que nesse final de semana era o time da casa. Sim, né? 6-4 até que é normal, mas pra gente, a gente acha que são muitos gols, né? 10 gols no jogo, então... Mas agora, contra o Campo Mourão, vai dar tudo nosso. Olha, agora a gente segue lá pra Pindamonhangaba mais uma vez com ela. Fer, agora me conta, a gente vai falar sobre uma medalha que é extremamente importante, não só para Pinda, mas para todo Vale, para todo o nosso país, né? Que é uma medalha dele, João do Pulo, que é a figura mais importante que a gente tem aqui em todo o Vale do Paraíba quando a gente fala sobre esporte. Boa tarde mais uma vez. Oh, isso mesmo, o bronze que era para ser ouro. Mas quem vai explicar melhor para a gente toda essa história é o João Carlos Salgado, secretário de Direitos Humanos aqui da cidade. João Carlos, boa tarde. Fala para a gente então em que pé que está essa situação. Explica para a gente. Era o bronze que era para ser ouro e não foi? Explica isso. Exatamente, uma política de reparação. Em Moscou 80, o João foi medalha de bronze. Só que temos provas, evidências que tiraram a medalha de ouro do João. Deram o ouro para os soviéticos. Nós estamos agora tentando buscar essa medalha. Nós fizemos uma parceria, procuramos o Pedro, que é o técnico do João do Pulo, a Thaís, que é a filha do João, o Theo, que é o Instituto Vale, e vamos agora buscar o resgate. Qual a nossa iniciativa? Já entregamos um pedido ao vice-presidente Geraldo Alckmin, também à ministra Ana Moser, e vamos buscar agora, com a força do poder público, a área esportiva também, essa reivindicação, o ouro do João. O João do Pulo é o maior nome do esporte de Pindamonhangaba, é um talento, é um nome da história do nosso país, e nós achamos que o João do Pulo foi campeão mundial, recordista mundial, mas foi também medalha de ouro em Moscou em 80. Um ícone aqui para a cidade, né, e também para a modalidade como um todo. Vocês, inclusive, estão fazendo um abaixo-assinado. Exatamente, tem um totem do João do Pulo aí com QR Code, as pessoas podem assinar, é um abaixo-assinado para dar mais uma movimentação popular. Além, evidentemente, do toque, da assinatura das pessoas, da cidade, da comunidade, nós vamos buscar Federação Paulista de Atletismo, Federação Internacional de Atletismo para tentar a reparação. O ouro é do João do Pulo, é o maior atleta da história de Pindamonhangaba. Perfeito, obrigada pelas informações. Volto com vocês aí no estúdio, dupla. Obrigada, Fê, pelas informações. Hoje, então, 318 anos de Pindamonhangaba. Está mais que certo a cidade agora recorrer essa medalha que é mais do que direito do João do Pulo. Bora pro intervalo. No próximo bloco, aí sim a gente fala sobre a Águia do Vale. De volta com os donos da bola, olha, a mensagem do nosso telespectador falando o seguinte. Bom dia, Alexandre do Interlagos. Será que o São José não deveria tentar umas contratações para almejar coisa melhor nessa Copa Paulista? Ou a diretoria só pensa na Série A2 como a principal prioridade? Eu acho que, de repente, uma Série D do Brasileiro seria uma boa para quem se tornou SAF. Isso porque o campeão da Copa Paulista tem esse direito de escolher disputar ou a Copa do Brasil ou a Série D. Mas por que o torcedor está assim irritado, Bernardo? Pois é, o Alexandre fez uma crítica construtiva, porque o Felipe vai contar tudo pra gente o que aconteceu lá no sábado no Martins Pereira. Em campo, logo nos primeiros minutos, os visitantes assustaram a torcida joseense após esse belo chute colocado, mas a bola foi caprichosamente na trave. O São José até tentou responder com esse chute de fora da área de Nicolas, mas ele pegou mal e a finalização saiu com pouca força. Apoiados pela torcida presente, a Águia começou a propor o jogo. Nesse contra-ataque, Rodrigo Andrade achou o tanque entre dois marcadores e deixou ele livre para finalizar. O centroavante tentou chutar por baixo das pernas do goleiro da Portuguesa, que fez uma boa defesa. O São José seguia no ataque. A bola passou por todo mundo depois desse cruzamento de Serafim e caiu nos pés de Favela, que finalizou em cima da defesa. Mesmo com a Águia melhor na partida, em um erro na tentativa de jogada ensaiada, os mandantes quase sofreram o gol. No contra-ataque eram dois jogadores da Portuguesa contra apenas um do São José, mas Rafael Verrone marcou muito bem e forçou o erro no passe dos adversários, tirando o perigo e dando o tempo da defesa se recompor. A Lusa só chegava por meio de bolas paradas, e mesmo assim não levava tanto perigo. Nessa tentativa de cruzamento, a bola ficou de graça para Ariel. E assim acabou o primeiro tempo. 0 para o São José e 0 para a Portuguesa. O cenário da segunda etapa era o mesmo. A Águia no ataque e os visitantes se defendiam como podiam. Depois de um belo cruzamento, Léo Gobo, que estava no ataque, dominou no peito e finalizou, mas a bola acabou indo para fora. A Portuguesa não passava da defesa bem postada do São José, nem mesmo nas bolas paradas. Em um contra-ataque, Rony fez jogada individual e finalizou. Ariel defendeu, mas a bola escapou, quase dando o rebote. E em 2 tempos, o goleiro da Águia fez a defesa. Os joseenses responderam
sofreram com essa bicicleta de tanque, que passou muito, mas muito perto do gol. E de tanto insistir, a Águia conseguiu marcar. Nicolas desviou a bola, que sobrou nos pés de Matheus Serafim. Ele fez a jogada individual na lateral da área e cruzou para o meio. O camisa 10, que iniciou a jogada, apareceu para receber e finalizou o cruzado, sem chances para o goleiro. 1-0 para o São José. Os mandantes queriam aumentar a vantagem no placar e continuavam atacando, mas praticamente no último lance da partida, escanteio para a Portuguesa. Uma cabeçada forte em direção ao gol após o cruzamento. A bola já tinha passado de Ariel e Verrone tirou em cima da linha, mas foi com a mão. O juiz, que estava bem posicionado, marcou o pênalti. Krigor foi para a bola. Ariel até acertou o canto, mas o atacante bateu alto e deixou tudo igual no placar. E não deu tempo para mais nada. Final de jogo, 1 para o São José e 1 para a Portuguesa. Nós fizemos um bom primeiro tempo, neutralizando a Portuguesa. Tivemos chances, né? Finalizamos de fora da área, criamos em bola parada. Tudo que a gente trabalhou, a gente conseguiu passar hoje, né? Tanto no primeiro quanto no segundo tempo. Um time intenso, sem a bola também se dedicou bastante, roubou muitas bolas, né? Conseguiu neutralizar em todos os aspectos a Portuguesa. É um time que jogou, tentou, criou, fez o gol e foi punido ali no finalzinho, né? Por um gol. Dessa fala do Ricardo Costa, né? Antes da gente chamar o Carmo, a única coisa que chama atenção quando ele fala: tudo que a gente treinou deu certo, exceto aquela jogada ensaiada que quase que sofreram gol da Portuguesa. Alguém faltou o ensaio, Lari. Ali não deu muito certo. O Verrone conseguiu salvar ali no contra-ataque, mas acabou fazendo pênalti. Fazer o quê? Agora, Antônio Carmo é quem analisa esse empate. Alô, meus amigos dos donos da bola, muito boa tarde. Olha a segunda-feira aí, segunda-feira, brava como sempre, né? Início de mais uma semana, mas aqui no Esporte da Band a gente está sempre em alto astral. Não é isso, Larissa Murad e o nosso querido Bernardo, hoje substituindo Lucas Bezecá. Bezecá de folga, está lá em Curitiba. E para você que nos acompanha em todo mundo, vamos falar aqui do São José Esporte Clube da Águia do Vale. A gente sabe que tivemos um belo jogo no Martins Pereira. São José, que este ano ainda era A3, subiu para a Série A2, né? Enfrentou a Portuguesa, que é um time de Série A1. Um time que é cotado aí como talvez o maior favorito para brigar pelo título dessa Copa Paulista. A Lusa tem a sua história, sua camisa, sua torcida, sua tradição. E olha, o São José fez um belíssimo jogo. Terminou empatado 1-1, você sabe, né? O São José fez 1-0 com o Nicolas no segundo tempo. Você viu aí na matéria do nosso Felipe, mostrando tudo aquilo que aconteceu no jogo. E depois a Portuguesa foi empatá-la pelos 54 do segundo tempo naquele pênalti. E a bola, você viu aí, não dá para ter ideia, né? Quando o Rafael Verrone faz o pênalti na cabeçada, ia pro gol, não ia, parece que ia bater na trave, sei lá, mas é um instinto. Ele tá ali na linha de zaga ajudando o goleiro Ariel, né? A cabeçada, falho, se não me equivoco aqui, foi do zagueiro da Portuguesa, lá o número 3, pegou bem na bola. Um escanteio desnecessário, né? A bola ia para a linha de fundo, no cruzamento longo da esquerda, e o Caio Vieira se precipitou, tocou na bola, achando que tinha alguém atrás, jogou para um escanteio desnecessário. Se ele deixa passar, acabava o jogo ali 1-0. Bom, o resultado acabou sendo amargo para o São José, porque ele ganhava por 1-0 até o último minuto, toma um pênalti daquele, né? A vitória estava nas mãos do São José. Agora é o seguinte, o que valeu foi o futebol apresentado pelo São José, totalmente diferente do mau jogo mostrado em Santos na primeira rodada. São José, ele teve atitude, foi um time que jogou para frente, apertou na marcação, criou jogadas, começou com o Rodrigo Andrade no meio-campo, com o Nicolas mais aberto pela direita, aí sim o time cria mais. Rodrigo no primeiro tempo deu um passe sensacional para o Tanque, que não conseguiu fazer o gol. No segundo tempo, São José, aí teve o João Gabriel, depois que está ganhando o jogo de 1-0, no lugar do Rodrigo Andrade. João Gabriel estreou, mostrando também a sua categoria, briga para ser titular. Enfim, São José teve jogadores que destacaram, a dupla de zaga, Caio César e Léo Gobo muito bem, os dois laterais atuando com muita qualidade, eficiência. O time foi muito bem. Pedro Favela, grande jogo mais uma vez. Então isso deixou o torcedor animado para a sequência do campeonato. O resultado é consequência, o futebol tem disso, né? Agora o São José precisa começar a somar pontos e vitórias para melhorar em termos de classificação. Sábado vai receber o São Caetano e a chance de vitória realmente ela existe, tá bom? Grande abraço, gente. Eu volto amanhã para falar da Bezinha. Valeu, Carmo. Obrigada pelas informações. Então tá aí, fica o convite pro torcedor no próximo fim de semana, mais um jogo em casa, o segundo dessa Copa Paulista, inclusive nesse confronto público baixíssimo, né? Pouco mais de 2.200 torcedores. A gente estava acostumado com 12 mil no Martins, esse de 2 e pouquinho, né, deixou abaixo. Mas sábado
Conto com vocês lá no Martins Pereira, Larissa. Bernardo, sexta-feira foram 2 promessas aqui feitas no final desse programa. Diga. Que BZK não estaria, que você estaria ao meu lado. E